Fala pessoal, beleza? Eric Ramos aqui, árbitro, organizador de eventos. E bom, o vídeo de hoje vai ser um tema um pouquinho diferente, tá? A gente fala bastante dos títulos internacionais, né, no IAIDEO Norma. E hoje eu vou fazer um adendo aqui, né, sobre o título de mestre nacional feminino e tudo mais, tá? Então eu estou aqui com a carta convite, né, para o Campeonato Brasileiro, que já acabou, né? Foi realizado em dezembro em Recife. Dezembro de 2022, mas eu achei bem interessante gerar esse conteúdo aqui, porque a gente vai ler, né, e como que fomenta os títulos. A gente viu que o evento dava título de grande mestre, mestre nacional, então vamos entender como que isso funciona, por que isso está no regulamento, e também os títulos nacionais, que não tem nada a ver com a FIDE, cada país, né, trabalha com o seu título, e vamos ver como que a CBX aqui, como a nossa Confederação Brasileira, trata esse tipo de título e como que pode ser obtido, tá? Bom, então aqui na carta convite, né, convida os jogadores a participar do campeonato, né? Fala aqui quem que está promovendo, né? Então o evento foi promovido pela Confederação Brasileira e a Federação de Pernambuco, mas organizou aqui com o organizador, né, o pessoa física aqui, o mestre Rodrigo Yoshio. Beleza. Qual que são os objetivos, né? Classificar os campeões, formar a equipe olímpica e tudo mais, né? Turismo, né? Melhorar o nível técnico e tudo mais. Possibilitar o acesso às normas, né? E aqui GMI e WGM e WMI, né? Acabou não colocando aqui, mas abraça tudo isso aí, né? Se falar norma de GM, você já entende que abraça todas as outras normas, né? É diferente quando fala que dá só a norma de WGM e aí ela não abraça o outro, que é maior, né? Então, tudo isso tem no site da FIDE, né? Para poder entender como que conquista, mas aqui no canal eu dou uma esmiuçada sobre isso. E aqui um fato curioso é o seguinte, a CBX, até um ano atrás, ela dava os títulos, né? Então você jogava um torneio e se eu conseguisse alcançar a pontuação, você ganhava o título. Agora utiliza-se o termo norma, né? Norma de mestre nacional. Agora aqui é um problema, porque no regulamento ele não utiliza o termo norma, né? Ele fala possibilitar o título, tá? Então gerou uma dúvida aqui, tá? Eu não vou bater o martelo com vocês, mas do jeito que está escrito aqui, né? Os jogadores eles podem obter o título jogando apenas este torneio, tá? Então, quem for solicitar o título, né, dá uma perguntada, tá? Mas até então, esse mesmo texto, do jeito que está aqui em relação à pontuação e tudo mais, ele era voltado para os jogadores conquistarem a norma, tá? Depois vocês podem até entrar no site da CBX para entender um pouco mais sobre isso, mas em resumo é o seguinte, você conquistava a norma e você vinculava um rate. Então, por exemplo, o rate do mestre nacional sempre foi 2.200, tá? Então a CBX ela criou o seguinte, você faz a norma e aí você baixa esse rate mínimo para 2.050. Então, o jogador conquistou a norma aqui, mas está com 2.000 de rating, ele vai ter que alcançar os 2.050 para depois ele solicitar, tá bom? Então, gerou uma dúvida aqui no regulamento, mas 90% aqui, né? Deixa eu dar um chutômetro aqui, eu estou entendendo que está dando título direto, tá? Sem negociação aqui de rating do jogador, beleza? Bom, então se o jogador lá, para obtenção, ó, tá vendo? Já está usando o termo obtenção, não usa a palavra norma em momento algum e não fala de outro requisito, né? Somatório aqui, né? Tá. Pode ser conquistado calculando as partidas efetivamente jogadas. Então, ele pode fazer 5,5 em 9, 6 em 10, 6,5 em 11. O que é isso aqui, pessoal? 60%, tá? Aqui fica bem claro, 6 em 10. Mas quando eu faço 60% de 9, dá 5,4, redonda para 5,5. E quando eu faço 60% de 11, na verdade, 60% de 11 dá um pouco mais do que isso aqui, né? Se eu não estou ruim de matemática, daria 66, né? Então teria que fazer 7, né? Mas dá uma colher de chá aqui. Fez 6,5. Tá arredondado aí para 11. Beleza? Bom, então aqui, o que eu quero fazer aqui com vocês? Fazer um exercício aqui com vocês, pessoal. Depois tem o CMN, tá? Tem que fazer 50% dos pontos. Aí qualquer bom de matemática consegue dividir as rodadas por 2.
e vai ter 50%. O mestre nacional feminino, tá? Aqui, tá, no evento feminino, tá? Então, olha aqui também uma coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, só jogou a Júlia, né, no absoluto. Mas, se tivesse jogado outras meninas, se elas fazem 6 em 10 no absoluto, vira mestre nacional absoluto. Se ela joga o evento feminino e faz 6 em 10, ela vira mestre nacional feminino, tá? Então, tem essa questão aqui. Beleza? E o candidato a mestre nacional feminino, isso aqui. Beleza? Então, tem essas questões do título aqui. Bom, qual que vai ser o exercício, tá, pessoal? Então, tem esses 4 títulos aqui. O pessoal dá muita importância nesses dois aqui, o mestre nacional absoluto e o mestre nacional feminino. O CMN também faz sentido, né? Uma titulação dada pela federação, mas os jogadores conseguem fazer isso em outros eventos, né? Então, não tem tanta essa procura tão alta, né? Então, o que a gente vai fazer agora? O exercício vai ser o seguinte. Eu vou ver quantas pessoas conseguiram isso na 9ª, na 10ª e na 11ª, tá? Então, vamos aqui no ranking da 9ª rodada. Bom, na 9ª rodada eu tinha que fazer 5,5, né? Bom, então aqui, pessoal, o último jogador, 36º. Então, nós tivemos aqui 36 pessoas que conquistaram o mestre nacional, tá? Então, desses jogadores que não tinham título ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogadores, tá? Então, são 36. Desses 9 não tinham, né? Mas, enfim, todo mundo aqui cumpriu com esse requisito, né? Vamos ver aqui em 10 rodadas. 10 rodadas seria 6 pontos. Se manteve, ó, o 36, ó. Mas aqui, eventualmente, mais alguém subiu, né? Alguém que estava com 5 foi para 6, não tinha feito 5,5 na rodada anterior, ganhou, fez 6, né? Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, né? Então, caiu aqui, mas vamos considerar esse pessoal aí, de novo, 36, né? Aqui, pessoal, tem muita gente com título de mestre nacional, né? É muita gente, né? Então, eventualmente, né, se os jogadores não tivessem, conseguiriam agora, né? E agora com 6,5, vamos ver quantas pessoas deu 6,5. Aumentou uma pessoa só. Ficou nessa média, né? 36 jogadores. Tá? Esse jogador já é mestre nacional, tá sem o título dele aqui, né? O Claudio Pirola, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7. Tá? Possivelmente as mesmas pessoas ficaram se mantendo ali, né? Uma hora um ou outro passou, né? Mas o que é interessante, né? 36. Vou fazer a conta por cima aqui, né? 25% dos jogadores, tá, pessoal? Conquistaram aí a titulação de mestre nacional, tá? E o candidato a mestre, só para a gente aproveitar aqui o vídeo, seria 5,5, né? 65. Então, metade dos jogadores já viram candidato a mestre logo de cara, né? Vamos ver aqui com 5 pontos. 69, é metade mesmo, tá? Então, os jogadores... se você ficou entre os 70 primeiros na rodada 9, na 10 ou na 11, você cumpriu o requisito aí de candidato a mestre, tá? O único problema é que o Swiss Manager ele não deixa você incluir o título de candidato a mestre. Então, isso é uma coisa bem chata. A federação criou esse título, mas a gente não consegue colocar, né? Quem mexe no programa aí sabe que tem uma dificuldade, né? Mas os jogadores querem colocar o título, né? Normalmente eu coloco entre parênteses, já pelo menos o jogador consegue colocar o título dele à mostra, né? Agora no feminino, só para a gente dar uma olhada também, no caso do feminino, eles consideram 7 rodadas também? Não, né? Tá, no feminino eles consideraram se tivesse 11, né? Mas foi feito algum congresso, alguma coisa aí, e chegaram em 9 rodadas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no regulamento, se ele falava do número de rodadas. Falava aqui do... Quantos material de jogo... Opções de inscrição...
tem alguma hora que eles falam, né, que o feminino tem menos rodadas. Não fala nada, né? Serão em 11 rodadas, tal. Foi a questão. Eu acredito que eu não estava lá, né? Mas eu acredito que deve ser num congresso, né? Aí avisaram aí a questão do. O que tá falando aqui? Tá. Dos titulados, tem desconto e tudo mais, né? Tá. Não foi falado nada aqui no regulamento, mas provavelmente foi questão de conversa ali, né? Bom, 9 rodadas, então não tem jeito. Não tem na sétima, nem nada. Tá. As meninas tinham que fazer 5,5, né? Bom, aqui já ficou um pouco mais difícil, né? Mas aqui, ó, 5,5 no feminino. Então pegou as 7 primeiras colocadas. 7 de 25, dá 30%. Deve estar na média dos 25% mesmo, pessoal. 25% dos jogadores conseguem atingir isso aí. Então foram essas 3 atletas aqui, né? Essas 2 atletas, na verdade. E o candidato a mestre, 4,5. 4,5 aqui, tá? Então 14. Deu um pouco mais da metade, né? Seria mais ou menos um pouco mais da metade. Então, esses jogadores conseguem aqui. E aí, esse título dá para colocar que é o WNM, né? Que é o Woman National Master. Tá? Então, tem esses jogadores aqui que podem pleitear. Beleza, pessoal? Bom, é isso, tá? O vídeo mais curtinho aí. Mas para falar um pouco dos títulos de mestre nacional, tá? Então, esse evento foi uma oportunidade dos jogadores conquistarem de forma direta esse título. Beleza? Se gostou, deixa o like aí. E se algum amigo participou do Campeonato Brasileiro e tudo mais, manda esse vídeo para ele, para ver se ele conseguiu aí obter o título de mestre nacional ou de candidato a mestre nacional.